Galera, mais uma live. Vamos tentar ler pelo menos, né? E aprender um pouquinho da palavra de Deus. Então, vou dar essa esperada para que chegue a solicitação, né? O convite aí ao pessoal. E se vocês puderem também, compartilhem, né? Para que essa mensagem chegue às outras pessoas. Show? Dá só mais uma esperadinha. Enquanto isso, seria um momento bom para nós refletirmos e recapitularmos, né, o que nós já temos trabalhado. Nós temos, inclusive, trabalhado com uma pedra meio bruta aí, que somos nós mesmos, né? Aliás, Deus tem trabalhado, né, com essa pedra. E, teoricamente, vamos dar uma analisada o quanto nós estamos dispostos a cumprir realmente o nosso assim chamado no mundo gospel e também nos evangelhos, devidamente respeitado nos seus contextos, né, os versículos, o nosso chamado, né? Então, que a gente possa analisar, né? Muitas das passagens e das palavras que nós temos acompanhado, elas têm sido um pouquinho, vamos dizer assim, aparentemente duras, aparentemente pesadas, mas eu creio que, de certa forma, talvez seja a visão que nós estamos olhando para essas mensagens. Às vezes a gente vê pregadores famosos pregar e lascar, parece que a chibata na galera, e dizemos, nossa, isso é pregador de verdade, isso eu não sei o que. E assim como nós já ouvimos, ou já vimos por aí as pessoas compartilharem, né, os seus testemunhos, nós vemos que não precisamos ir tão longe assim, no sentido de querer fazer algo tão impactante que vai promover multidões e aglomerados de pessoas ao nosso redor, no sentido de que nós não devemos arrebanhar pessoas para nós, mas para o Cristo. De certa forma, nós temos que nos tornar exemplo para as outras pessoas. E isso é difícil. Isso é difícil muitas vezes porque você sabe que você é ruinzinho, você sabe que você não é muito fácil de lidar. E as pessoas, obviamente, também não são fáceis, né? Não é uma coisa molezinha, uma coisa que, tipo, por exemplo, assim, você diz assim, ok, agora eu li o Evangelho de João, pum, assimilei tudo, pum, cumpri tudo, pum, né? Não tem uma fórmula mágica necessariamente. É um passo cada dia. E para isso nós viemos, né? Estamos vindo de vários estudos, ou pelo menos da leitura, né? Eu digo que, tipo, não sou um grande exegeta, né? Eu não faço uma exegese tão boa assim bíblica, mas necessariamente eu tento buscar algum conteúdo que seja palpável, mas principalmente a Bíblia, né? As pessoas às vezes querem ter autoridades por ter vivido certa situação, isso e aquilo, mas necessariamente a autoridade ela vai ter que realmente, com um peso, vamos dizer assim, magnífico, vir de Deus. E se você não citar a Bíblia, meu amigo, se você não pregar a palavra, se não pregar a Bíblia, literalmente todo esse, vamos dizer assim, esse respaldo que você teria, ele é jogado para a ladeira. Mas nós temos que lembrar que o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, nas suas cartas, né, ele fala sobre as pessoas que tentavam torcer a palavra, né? Se eu não me engano, né, aqui no segundo capítulo até da primeira epístola de Pedro, ele acaba falando sobre a rocha, né? E quem melhor pessoa para falar dessa rocha, até porque quando Jesus falou
que era sobre essa rocha que ele estava edificando a igreja. Muitos de nós têm um entendimento de que seria o apóstolo Pedro, que seria alguém, vamos dizer assim, maior do que todos os outros, que é alguma coisa nesse sentido, mas eu olho realmente para a declaração, né, do apóstolo Pedro naquele momento, né, não tiro do contexto literalmente, mas quando a gente vê, Jesus foi apontado e foi tratado como pedra, inclusive como se fosse qualquer pedra, literalmente, né? Não era nossa pedra de referência, né? E hoje dizemos que ele é. Então, se nós dizemos que ele é essa pedra de referência, e logo a gente vai desenrolar esse assunto, que nós sejamos realmente esses ajudantes, esses, né? Hoje em dia nós temos vários nomes, obreiros, isso e aquilo, para que a mensagem dele seja, de Jesus, né, seja pregada para cada vez mais pessoas que estiverem por aí, estejam conectadas no celular, estejam em casa, né, tipo no computador, enfim, na rua. E uma das formas que nós vemos no Evangelho das pessoas conhecerem a Jesus Cristo é através das nossas vidas. Embora nós não sejamos aquelas pessoas que tipo realmente brilham em um sentido e outro, sempre vai ter aquela pessoa que não vai gostar de você e de falar besteira, alguma coisa assim nesse sentido. Hoje no capítulo 4 de 1 Pedro nós vamos acompanhar literalmente alguns tipos de sofrimento e talvez nos atermos mais para essa parte da palavra que, vamos dizer assim, é algo que nos afeta, é algo que eu e você passamos, então a gente vai passar por sofrimento, já passamos, talvez, enfim, várias vezes, poucas vezes, enfim, né? Não é aquela palavra, tipo, no sentido de dizer assim, meu Deus, a gente só vai passar por sofrimento nessa vida. Não é necessariamente isso, mas é aprender com essas provações, esses problemas que nós temos na vida para poder, vamos dizer assim, produzir frutos. E que esses frutos, vamos dizer assim, não sejam só para minha cestinha, que sejam para abençoar outras pessoas, né? Vamos dizer assim. Então lá no capítulo 4, né? Vamos começar lá no capítulo 4. Nós até estamos dando uma continuidade, mas eu vou sempre tentar recapitular um pouquinho, né? Das passagens que nós temos lido. Então o capítulo 4 inteiro ele vai falar sobre uma coisa que talvez nós não estejamos dispostos a seguir. Nós não estamos dispostos a seguir a Jesus Cristo, seja qual sofrimento que nós venhamos a passar. E isso talvez seja um problema grande. Porque nós usamos o nome de Jesus para tudo, mas menos para realmente viver, né? E apesar de parecer um pouquinho pesado, leve como uma reflexão para a nossa vida, né? Até porque nós sabemos que você tem que melhorar, que eu tenho que melhorar, que, enfim, todo mundo tem que passar por esse processo de renúncia, né, das coisas. No sentido maligno, né? Nós temos o exemplo do Evangelho que fala sobre um novo nascimento e muitos de nossos líderes têm usado isso para apontar os erros das outras pessoas e eu acho isso infame. Porque se colocasse um espelho diante dele ou apenas ele falasse para a tela do celular, ele ia conseguir literalmente enxergar os seus erros. E aí mora um ensino muito interessante. Obviamente nós vamos falar com toda a autoridade sobre o que a Escritura diz, sobre o que o Evangelho está querendo falar para a gente, sobre o que Jesus falou para a gente, para o que realmente nós temos que seguir. Mas com todo cuidado para que essas nossas palavras elas não se tornem vãs para as outras pessoas, né? Para que seja realmente, para que tenha, vamos dizer assim, hoje em dia no mundo gospel nós chamamos de unção, né? Então para que realmente tenha um peso de glória nessa mensagem. Show? Então vamos começar lá no capítulo 4, a partir do versículo 1 em diante. Aqui eu estou com uma Almeida Revista e Atualizada. Chequem bem as versões das Bíblias que vocês têm usado. Particularmente eu não gosto de algumas porque elas adicionam muita coisa ao texto que o texto não tinha, e isso acaba perdendo muitas vezes a essência do que a mensagem está
querendo passar, né? Numa tentativa de eu explicar a mensagem, eu posso realmente tirar a essência da mensagem, que às vezes não era aquela explicação toda, todas aquelas palavras. Show? Não estou também dizendo que Almeida Revista Atualizada é a melhor tradução, mas a princípio é uma das que eu confio. Vamos lá? Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Aqui o segundo versículo, né, do capítulo 4 de 1 Pedro, ele acaba falando uma coisa que é muito real nos nossos dias, né? Nós temos paixões por várias coisas, paixões por ter aquilo, por querer ser aquilo, por, enfim, né? Muitas vezes nós acabamos sufocando a vontade de Deus, por quê? Porque essas paixões elas estão afloradas em nós, né? Várias vezes nós temos comentado e conversado sobre que às vezes a gente vê pregações e acha que elas são muito pesadas, que elas não são legais, porque são muito pessimistas, alguma coisa assim, mas é porque muitas vezes envolve a renúncia que você não quer fazer do pecado que você pratica, do pecado que eu pratico, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Do que eu estou fazendo e não quero deixar de fazer. Vamos continuar no versículo 3? Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Aqui ele vai falar, vamos dizer assim, nesse contexto, nessas palavras, no significado, meio problemático, do sentido de que ao que nós estamos apegados. Estamos dispostos a seguir esse Jesus aí? Estamos dispostos a abdicar realmente dessas nossas vontades? E é como eu falei, vai ser um processo diário, né? Não é uma coisa assim de pá, foi tudo. Mas com o conhecimento da palavra, e se você é aquela pessoa que medita na palavra dia e noite, talvez essas tuas ações, elas vão, antes de acontecer, elas vão ter aquele fundo de, opa, estou pensando aqui nos versículos, pensando aqui na palavra, pensando literalmente em Jesus Cristo. Versículo 4. Por isso, difamando-vos, estranham que não corrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Bom, qualquer seja a tua escatologia, o teu estudo do fim dos tempos, muito provavelmente você vai ver Jesus futuramente como um juiz ao qual, nos dias de hoje, ele é o nosso advogado, ao qual advoga, né, vamos dizer assim, nesse sentido, ou vamos dizer assim, advogou de uma vez por todas, mas tem algumas denominações, algumas interpretações que acham que ele está literalmente fazendo isso separadamente, ou vai demorar um certo tempo para fazer isso, enfim. Mas quem é aquele que é competente para julgar os vivos e os mortos? Quem é? Vamos continuar? Pois, para este fim foi o evangelho pregado também aos mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Lembram que, se não me engano, até foi no capítulo 3 ou no 2, nós estávamos conversando justamente sobre essa questão de descer ou pregar aos mortos ou não, enfim. Então essa é uma outra questão de uma abordagem teológica a qual eu gosto de tratar assim. Vamos trazer as 2 ou as 3 ou as 4 interpretações e vamos falar só disso. Mas a essência da mensagem de hoje é justamente nós analisarmos literalmente que esse evangelho foi pregado. Esse evangelho é pregado e esse evangelho será pregado, inclusive, a todas as nações. Não necessariamente nesse versículo, né, que fala que, enfim, mas no sentido de que essa pessoa, vamos dizer assim, que é competente para julgar os vivos e os mortos, ela fez para este fim, para que o que acontecesse?
Será que realmente para que as pessoas fossem para o inferno era essa a intenção de pregar o evangelho? Será que era essa a intenção, vamos dizer assim, vamos falar da época lá diluviana, a época do dilúvio? Deus mandou um dilúvio porque, enfim, ele cansou da humanidade. Deus disse assim, sai de lá daí que eu vou soprar nesse povo, porque Deus é mau, porque Deus quer destruir, porque não sei o quê. Né? E até numa proposta calvinista, né? Vamos falar assim de algumas espécies de teologia nesse sentido, né? Nossa, Deus queria e não fez, e agora? Será que Deus é soberano? Vamos continuar? Versículo 7. Ora, o fim de e agora daqui para frente o negócio começa a ficar um pouquinho mais pesado. Então, se a tua intenção era realmente buscar aquela mensagem de vitória, eu vou dizer, olha, realmente, Jesus alcançou vitória e nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais possíveis. Enfim, e uma das coisas que nós não temos é a presciência de Deus. Então, existe algumas coisas que nós podemos viver aqui que nós não temos a ideia do que literalmente vai acontecer futuramente. Mas, como nós dissemos, vamos falar sobre sofrimento, inclusive. Show? Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Lembram que no capítulo anterior existia uma questão de bloqueio de orações se acontecesse uma coisa da parte das famílias ali, ou da parte do marido? Versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Eu gosto de analisar esse versículo, literalmente esse versículo 8 do capítulo 4 da primeira epístola de Pedro, como não um negócio assim, tá bom, todo mundo erra, acabou. Não, tem que acontecer uma exortação. Porque se não acontecer a exortação, a pessoa vai continuar fazendo coisas erradas, a pessoa vai continuar no erro. E nós vamos continuar no erro, obviamente, se não tiverem pessoas que cheguem para nós e dizem, olha, essa atitude foi errada nesse sentido, naquele outro. Porque hoje nós vivemos infelizmente, ou um evangelho institucionalizado, no sentido de que não pode fugir daquilo, ou um que foi, ou um que literalmente a gente finge que vive, né? Vamos lá então? Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Aqui é engraçado e chama atenção porque literalmente creio que essa carta foi escrita mais ou menos no ano 60. E isso é muito complicado porque era um período da dispersão, era um período onde os cristãos não tinham, vamos dizer assim, lugares, vamos dizer assim, que fossem tão bem aceitos, existiam preconceitos, existia até esse nome cristão que foi usado justamente para... possivelmente foi usado para denegrir a imagem, né? Não necessariamente dizer assim, olha só, eles são discípulos de Cristo, são pessoas boas, são não sei o que, enfim. A não ser alguns fatos históricos, mas daí já está fora da Bíblia, né? Vamos continuar então? Versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Vamos abrir outro parênteses aqui. Se der, hoje a gente vai até as 10 da noite. Então aqui literalmente nós vamos ter o quê? Algumas palavras também de Paulo, elas falavam sobre os dons que eram úteis, vamos dizer assim, né? Hoje em dia a gente acaba vendo literalmente algumas distorções de dons, ou coisas são chamadas de dons sem ser dons, né? Ou pelo menos sem a Bíblia nos relatar que aquelas coisas são dons. E muitas das vezes nós somos confundidos por isso, ou muitas pessoas nos confundem, ou a gente é levado, né, por um vento e outro. Por quê? Porque nós começamos a dar atenção para essas coisas e paramos de dar atenção para a palavra de Deus. E isso é muito perigoso. Porque literalmente nós dizemos que seguimos a um Deus ao qual a gente não dá atenção para a sua palavra. Mas e aí? Vamos continuar? Então, né, existem vários dons a princípio e literalmente, até se não me engano em 1 Coríntios, não vou lembrar do capítulo literalmente,
Paulo vai fazer vai descrever alguns dos dons que existem, né, nesse sentido. Nós sabemos que o Espírito concede dons conforme Ele quer, né? Então, também não podemos ser tão incrédulos, né? Mas, obviamente, tem que ser alguma coisa útil. E de preferência para quem? Para que abençoe, para que edifique a igreja. Show? Vamos continuar. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui seria, vamos dizer assim, uma das partes que realmente deveria nos chocar, né? Obviamente, quando nós estamos muito alegres, nós pegamos e tiramos esse versículo e pregamos, né? Então, se alguém prega, que pregue com força, com vontade, com poder, com unção, com não sei o que, blá blá blá, enfim. E se analisarmos o contexto da mensagem, ele está vindo lá de trás. E como nós dissemos no começo, isso envolve renúncia. Isso envolve analisar as coisas, analisar a palavra de Deus, e não somente e cegamente servir alguma coisa. Senão daqui a pouco, é só um exemplo bem fora da casinha, tá? Vai chegar uma autoridade e vai dizer assim, olha, vamos, sei lá, assassinar alguma coisa assim, tipo, né? Eu tô falando nesse sentido bem brusco, bem longe, por quê? Porque isso vai diretamente contra a palavra de Deus. E aí entrarão as pessoas, não, mas daí a gente tem que obedecer por causa disso. A gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. E eu não estou citando o exemplo atual que nós estamos, porque literalmente nós estamos sendo obedientes às autoridades, estamos orando por elas, mas a partir do momento, não estou falando sobre aborto, sobre essas outras coisas, embora seja um assunto interessante nós entrarmos, né? Mas diretamente esses assuntos eles estão relacionados com a convicção de fé. Nós temos um direito pela Constituição também, mas nós temos um direito que foi dado por Deus. Um direito que é concedido a todos os homens. Se achegar diante do trono. Embora, né, nem todas as teologias achem que você pode fazer isso. Então, que você pode literalmente aceitar esse Jesus, viver esse evangelho. Eu sei que os exemplos que nós estamos tendo não são tão bons. Mas nós estamos esperando viver o evangelho em cima da vida das outras pessoas. Vamos dizer assim, fulano que está em destaque lá, sei lá, uma pessoa que seja destaque para você lá, religiosa, vai lá e comete um erro. Aí, o que nós fazemos? Não quero esse evangelho aí mais. Sabe por quê? Fulano foi lá, o cara que é tal cargo, que é tal não sei o que, foi lá e fez isso. Jesus é maluco. Não quero mais esse cara aí. Na verdade, virei até ateu. Esse negócio aí pra mim não serve mais. Entende a gravidade da situação? A gente parece aquelas criancinhas que ao não ganhar um presente ou brigar com um amiguinho já diz, não quero mais ir naquele lugar, não quero mais não sei o que, não quero mais, enfim. Mas isso pode ser literalmente tratável no sentido de que podemos pesar as nossas ações. E pode ser que a partir de hoje, não, né, como aquelas pregações que prometem uns milagres muito malucos, enfim, nós possamos refletir sobre isso e tomar ações diferentes, né? Igual o pessoal aí que acha que não pode tomar ceia aí se sei lá, se pecar, supondo, né, não um exemplo drástico, mas literalmente, vamos dizer assim, coisinhas e não sei o que, eu aconselho, inclusive, que quando forem ao templo, ao qual vocês ceiam, provavelmente, não vai de carro, de preferência eu acho que vai com um capacete assim,
vai com uma viseirinha, não no sentido que eu estou dizendo que alguém está influenciando vocês, mas cuidado então. Porque se nós não vemos a nossa capacidade, o nosso estado de pecador, nós não vamos ter uma dependência de Deus. Porque se realmente nós podemos fazer tudo com as nossas mãos, a gente nem precisa de Deus. Mas não é isso que o Evangelho nos instrui. Continuamos? Agora vem a parte principal do sofrimento. Muitos de nós têm usado esses versículos, literalmente, para tentar dizer, opa, no passado aconteceu bastante, provavelmente. Mas as pessoas dizem, a gente tem que sofrer mesmo por Deus, como se a gente tivesse que pagar alguma coisa, no sentido de que, eu vou, por exemplo, pagar uma promessa agora, porque eu disse, se eu ganhasse isso, era isso, eu vou ter que fazer isso. Enfim, besteira, a Bíblia diz para vocês nem jurarem nada. As Escrituras dizem, né? Está escrito, literalmente. E agora nós vamos chegar numa parte ao qual nós podemos, assim como Paulo também já falou, e agora nós estamos aqui no quarto capítulo de 1 Pedro, a falar sobre os sofrimentos de Cristo e nós sermos participantes nisso. Vamos lá então? Meu cachorrinho está latindo bem. Vamos nessa. Versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, né? Hoje em dia no meu gospel a gente diz, é o inimigo. E até poderia ser, vamos olhar, né, para a história de Jó. Deus permite que algumas coisas aconteçam nas nossas vidas justamente para que a gente possa produzir algo com essas provações, né? Inclusive o apóstolo Paulo vai falar mais disso, mas enfim. Versículo 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória os alegrei exultando. E agora vai entrar uma parte fundamental da Escritura. Muitas vezes nós sofremos por causa de algumas ações que nós tomamos. Obviamente, o pecado, inclusive, ele teve resultância, né? Morte. Então, talvez não como Eva esperava ver a morte, ou como Adão esperava ver a morte, ou como Satanás, né, querendo enganar a gurizada lá, justamente nesse sentido de tipo, duvidar de Deus, alguma coisa nesse sentido. Mas várias coisas que contrariaram a Deus, e não é literalmente olhar para Deus dessa forma, como tipo, um Deus ele fez agora vários estatutos e coisas para eu seguir literalmente, e isso vai acabar com a minha vida. Não. Aqui a gente falou das paixões humanas e do quanto nós estamos envolvidos nelas, né? Tipo, apegados a elas. A gente quer ter mais, quer isso, quer aquilo, não sei o que, enfim. E esse Deus, apesar de poder fazer assim, ó, pegar pelo colarinho assim, e jogar, acabou, cara, você não tem mais jeito. Não. Ele tomou outra atitude. E é interessante que na sua presciência, né, o cordeiro estava imolado antes da fundação do mundo. E nós somos colocados, né, assim como a palavra diz, como enxertados, né, na videira. Enxertado nesse corpo, né? E são todas palavras que, se nós tivéssemos consciência, nós acabaríamos, vamos dizer assim, sendo pelo menos um pouquinho melhores, né? Até esses dias eu estava vendo um debate com um pastor, um padre, um rabino. Na verdade não era um debate, né? Era uma conversa, se não me engano, organizado por alguma faculdade, literalmente. Então tinha um sheik, tinha um rabino, e ele falava literalmente que se a tua religião não te faz alguém melhor, ela não é uma boa religião. Enfim, e antes que o pessoal já do mimimi venha com tolerância com isso, eu vou contar para vocês vou falar para vocês de uma certa convicção religiosa que enrola explosivos e mata os infiéis. Se você aprova ou se você diz, vamos dizer assim, não, cada um tem o direito de escolher o que bem quer, no sentido de que eu também digo que a pessoa pode escolher o que ela bem quer.
Não estou proibindo-a de fazer isso, seja aqui, seja ali, seja aquele outro e tal. Mas de fato e na convicção que estamos, e na maioria das convicções, isso é errado. Mas, enfim. E quando nós colocamos esses versículos, vamos dizer assim, quando esses versículos nos colocam na parede, acabam mostrando realmente quem nós somos. Acabam mostrando realmente ao que nós estamos apegados. E o que nós, vamos dizer assim, dizemos bastante é que, se nós somos perseguidos, se os erros que nós cometemos vão ter alguma consequência, ok, tudo bem, até porque, vamos dizer assim, se eu semeio o mal, eu vou colher o mal. É uma ideia bíblica que tem que ser analisada, obviamente, mas a princípio nesse sentido também. Agora, se eu sou perseguido por fazer o bem, aí é outra história. Então é com essa introdução, com essa análise que nós vamos entrar nesse versículo agora. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, e aqui vem a exortação, às vezes a galera acha que é só mais um complemento no sentido de que é só para elevar o homem a um lugar que, enfim. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou com quem se intromete em negócios de outrem, né? De outras pessoas. Deixa eu falar de novo desse versículo aqui a princípio. Isso é muito interessante. Porque se a gente chega para a maioria das sociedades, vamos dizer assim, existentes aqui nesse nosso planetinha, e pergunta assim, roubar é errado? A pessoa vai dizer sim. É quase que automático, não tem nem o que a gente tentar articular com isso. Tá, mas e se eu roubar em menor escala? É errado? Aí a pessoa provavelmente vai querer que você fale o que é, né, esse roubo. E aí você vai falar, é isso. E a pessoa então, como juiz de toda a terra, vai dizer, não. Até aí você pode roubar. Até aí tudo bem. Ou, né, assassinar. Né? Hoje em dia tem uma discussão sobre os 10 mandamentos, até porque eu acho que se você pesquisar 10 mandamentos na internet nem vai aparecer os 10 mandamentos mesmo, vai aparecer uma construção ali de literalmente de várias imagens, as quais talvez não descrevam os 10 mandamentos porque eles foram editados, acredite você ou não, foram editados obviamente por instituições religiosas, não literalmente, hoje em dia não é mais, né, porque a galera é meio esperta, né, não, enfim, vamos continuar aqui. Então existia essa discussão sobre os próprios 10 mandamentos nesse sentido do não assassinarás, né? Porque o matar estava permitido, o matar estava permitido, vamos dizer assim, até certo ponto da história, e daí eles vão discutir sobre que assassinar é premeditar o crime, porque matar poderia matar, enfim. Mas ainda não é a nossa conversa de hoje. Se você perceber, todas as coisas que foram apontadas como pecado, inclusive pegando esse exemplo dos 10 mandamentos, nesse sentido, para que a gente cumprisse, talvez a gente está fugindo disso e começando a fazer as barbaridades em menor escala. Classificando o meu pecado menor do que o pecado do meu irmão. E é isso que às vezes faz muita divisão dentro das nossas comunidades de fé. Nós encaramos o pecado do outro como sendo um pecado horrível, horripilante. Mas o nosso está tudo bem, porque eu estou pecando em menor escala. Porque eu sou maldizente, né? Eu falo mal do outro, mas olha, o outro está traindo a esposa. Mas e aí? Quando a gente vai voltar aqui? Quando? Quando a gente vai realmente cumprir, ou pelo menos pedir
pedir com sinceridade o que nós pedimos às vezes repetidas vezes, né? No Pai Nosso, por exemplo, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Me desculpe rir nessa hora, mas é complicado. Será mesmo? Continua. Ok. Versículo 16. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Né? Cristão. Se é que falamos de cristão para cristão, se realmente eu sou o que digo que sou. Né? Não tenho aquele poder, né, de sondar os corações dos homens, mas embora eu não conheça, Deus conhece. Não é uma beleza? Versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo, e aqui vai bater na panela literalmente, galera. Aqui vai ser complicado. Então eu peço que, se você acompanhou essa mensagem até agora, se você não quer ser mais exortado por Deus, não continue. Clica no xizinho. Mas, se você quer ouvir o que realmente a palavra de Deus está dizendo, está escrito, vamos dizer assim, continue, acompanhe. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Compreendem? Entendem? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Aonde? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, né? Voltem a sua alma, de voltar-se, né? Ao fiel Criador, na prática do bem. E aqui, com esse versículo, termina esse capítulo violento. Termina esse capítulo que, ao mesmo tempo que ele é um abraço bondoso do Criador, ele nos confronta. E vai continuar nos confrontando por o resto das nossas vidas. A gente que não tem muito costume de ler a Bíblia, né? Mas, se realmente nós seguimos a quem nós dizemos que seguimos, e se nós olhamos para as Escrituras de uma forma respeitosa, e infelizmente muitas das pessoas tentam dar outras propostas, no sentido de não usar as Escrituras, que são testemunho de várias coisas que aconteceram ao longo da história, são as palavras inspiradas que os homens escreveram, sim, mas que elas foram inspiradas, sopradas por Deus, e que literalmente contém ensinamentos que foram dados por Jesus, pelos apóstolos, por aqueles que dizem se reunirem em nome da doutrina dos apóstolos ou de Jesus nesse sentido, né? Enfim, então que abramos os olhos, né, para ler, que nós abramos os ouvidos, né, ou que nós estejamos, né, com a orelhinha aqui, ó. Agora a gente tá usando máscara, né, cara? Eu tô usando umas máscaras que tá deixando a orelhinha assim, ó. Mas que nós demos atenção realmente para o que está sendo falado na palavra de Deus. E que se possível não, eu não posso mais pregar se possível, e que nós cumpramos realmente o que diz a Escritura. Mas que nós não sejamos fracos ao olhar para o conceito de amor que está tão deturpado, né? A gente olha e diz assim, até ontem eu estava vendo a live de um amigo meu lá, de uma galerinha, e ele estava falando mais ou menos sobre isso, né? Nesse sentido. Não, porque Deus é amor, Deus é misericórdia, porque Deus não sei o que.
querido, se você lê as escrituras, realmente você vai ver que Deus é muito misericordioso. A gente não merecia nem estar aqui. Deus é muito amoroso, porque embora podendo nos condenar, não nos condenou. Mas chegará um dia que nós estaremos diante do tribunal de Deus, vamos dizer assim, né? Usando alguns versículos meio colocados nesse sentido. E hoje nós citamos, inclusive, que Deus, né, sonda os corações, né? Ele é o único que faz isso. E tem uma reflexão, eu não lembro de qual teólogo, qual pregador ou teólogo, enfim, né? Porque hoje em dia, nem vou entrar nessas coisas, mas enfim, ele fala justamente disso, né? Muitas pessoas dizem, porque Deus conhece o meu coração. E a pergunta dele para essas pessoas era justamente essa: isso te conforta ou isso te assusta? E aí? Então, pessoas, gente, irmãos, pessoas que talvez não estejam convencidas na fé, eu faço súplicas para que mandem as suas dúvidas. Eu realmente, né, às vezes a gente participa do sofrimento de Cristo sendo acusado e apontado, né, por irmãos, e às vezes eles não têm nem respaldo teológico, né, para falar alguma coisa, mas enfim, não estou dizendo, né, por eles cometerem outros erros, né, lembra o papo de pecado que a gente teve, né, mas eu digo no sentido de que nós sejamos um pouco corajosos, no sentido de olhar para Jesus como a única esperança que nós temos em nossas vidas. Quando nós não somos participantes dos sofrimentos de Cristo, outra forma de sofrer é a consequência dos nossos erros, das nossas atitudes. Isso é ruim, não tem o que nós discutimos, isso é péssimo, isso é complicado. E não é somente os cristãos nesse sentido. As pessoas que não têm nenhuma fé, eu vejo muitas, ou pelo menos acompanho algumas nesse sentido, de que pedem perdão com facilidade. Talvez, né, meio pensando num benefício, mas eu não vou julgar porque, como eu disse, Deus que sonda os corações, e não eu. Mas, e o pior, aqui dá o exemplo literalmente sobre o lugar que começaria, eu falo lugar porque foi a palavra melhor que eu achei, o lugar que começaria em si o juízo de Deus. E por onde que começaria? Pela casa. E aqui ele coloca uma realidade que a gente não pode esconder, sabe? Eu digo que Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, é óbvio que também, né? Senão ele não estava nos corrigindo a ponto através dos seus apóstolos, através dos profetas que falavam, enfim, da sua vinda, disso, daquilo, de qualidades desse, eu gosto de chamar de Pai da Eternidade, porque daí isso conflita bastante com algumas teologias que nós temos uma convicção muito absoluta sobre elas, mas que são empurradas para nós, sabe? Mas enfim. Mas se já é difícil a gente ser salvo, agora eu estou falando no sentido da palavra aqui, não estou colocando minha exegese bíblica sobre salvação e perpetuação, tá? E aí, o que dizer então do ímpio, do pecador? Então eu peço que com muito carinho você releia esse capítulo 4 de 1 Pedro. Se possível, vai ficar um pouco maçante, né? Mas veja um pouquinho leia essa primeira epístola, né? Até porque nos trechos futuros também vai ter exortação.
Não tem como eu dizer assim para vocês, Deus é amor e Ele vai deixar você fazer tudo o que você quiser. E tudo que você quiser vai estar fazendo mal de repente para outra pessoa. E tudo que você quiser de repente vai estar sendo uma coisa ruim para você mesmo. Compreendem? Então leiam esses capítulos. Leiam com a cabeça aberta também, não preso em muitas tipagens de doutrinas. E eu não estou dizendo para vocês não pesquisarem sobre teologia sistemática, sobre teologia, enfim, mas que nós não sejamos igual as pessoas da teologia da retribuição, no sentido de que eu preciso fazer. E talvez não tenham entendido realmente como Deus é bom e Ele é galardador. Peraí que essa palavra é difícil. Enfim. Ele é bom. Mas que nós tenhamos uma atenção. Acho que eu estou falando isso, sei lá, pela 7ª vez já. Muito grande com as Escrituras. E que se algum homem, ou mulher, enfim, mas homem no sentido geral, nos questionar sobre a nossa razão, a razão da nossa fé, ao qual nós dizemos depositar, nós levantamos bandeiras, nós fazemos isso, nós fazemos aquilo, sobre a nossa fé, que nós sejamos firmes para expô-la, num sentido de que a nossa fé ela está sobre Jesus Cristo. Nós chegamos ao conhecimento de Deus, não estou falando que pela natureza a gente não vai ter, mas pelas Escrituras, né? Pela natureza, criação, enfim. Quem é Jesus? Jesus é o carinha lá do crucifixo que eu uso no peito, né? Uma cruzinha lá, bonitinha. Ele, às vezes, né? Surge um é Deus. E não sei, eu vou na igreja domingo, todo domingo. O meu líder diz pra eu ir porque eu tenho que ir, porque, enfim. Entendem agora? Obviamente, cada caso vai ser um caso. Cada pessoa vai ter uma vida. Cada pessoa vai ter suas dores. Cada pessoa vai carregar alguns sofrimentos. E cabe a nós saber lidar um pouquinho com esses sofrimentos. Porque você também é uma pessoa que sofre. O teu líder também é uma pessoa que sofre. Também é uma pessoa que tem dificuldades na vida. Também é uma pessoa que vai ter que lutar contra a carne. E isso vai estar mais presente ainda quando nós lemos o próximo capítulo de 1 Pedro. Mas que nós sejamos, então, ou que nós soframos pelo motivo certo. Ok? Que nós tenhamos essa ideia firme, firmada na nossa cabeça e no nosso coração. De que Deus é amor. E justiça, sim. Mas não a nossa justiça. A justiça dele. Amém? Pessoal, com muito carinho e com muita necessidade, assim, num sentido de que eu creio que, obviamente, a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele vai cumprir o que a palavra de Deus vai fazer, o que vai voltar para Deus, vamos dizer assim, nesse sentido, como uma coisa cumprida, né? Uma coisa eficaz. E o Espírito Santo realmente vai fazer
um trabalho, e embora a gente não saiba muito como acontece esse trabalho nesse sentido, seja de um jeito meio espiritual, de um jeito meio físico espiritual, ou enfim, né? Nós cremos que Deus é bom, e Ele é bom para salvar você, me salvar. E aí nós vamos ver que a glória futura, assim, até com algumas palavras de Paulo, poucos são, pouquinha coisa são, comparado com o que nós sofremos hoje, com a luta que passamos hoje. Show? Então, se você é um cristão, se você é uma pessoa que segue a Deus, corra em direção a Ele. E se tiver difícil carregar a tua cruz, ore e peça a Deus força para carregar. Peça sabedoria para interpretar as Escrituras. Peça sabedoria para conseguir passar por essas provações e essas provações produzirem frutos. Amém? Compartilhem. Valeu.